Oi, gente, de volta, continuando a conversar sobre salário família e de volta ao regulamento. Vamos ao quadro. O pagamento do salário família será devido, lembro, a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado. Qual seria a documentação relativa ao equiparado, tá? Por exemplo, se é um enteado do segurado, ele traz a certidão de nascimento da criança e a certidão de casamento com a mãe da criança, tá? Então, ele apresenta a certidão, a documentação de equiparação e vai ter que, olha só, está condicionada à apresentação anual de atestado de vacina obrigatória, quando se tratar de criança até 6 anos, e também de comprovação semestral de frequência à escola do filho equiparado a partir dos 7. Então, o que precisa para receber o salário família? Número 1, leva a certidão na empresa, ou se fosse o caso de um avulso, lá no OGMO ou no sindicato. Número 2, tá? Tem que apresentar todo ano a carteirinha de vacinação da criança, se for pequenininho, até 6 anos. De 7 para frente, apresenta a comprovação semestral de que está no colégio. A empresa deve conservar durante 10 anos comprovantes dos pagamentos e cópias das certidões correspondentes para exame pela fiscalização, não mais hoje pela fiscalização do INSS, não é verdade? Hoje quem vai estar examinando isso é a fiscalização da Receita Federal do Brasil, tá ok? Então, guarda de documentos, tá? A apresentação de certidão, vacinação, frequência à escola, para poder receber o salário família. Adiante. Se o segurado não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência escolar do filho ou equiparado, nas datas definidas pelo INSS, o benefício do salário família ele não é cancelado, ele é suspenso até que o segurado regularize apresentando a documentação, tá? Agora, ele pode vir com a documentação e sanar o problema de modo a restabelecer retroativamente ou não, tá? Então, vamos ver o que diz o parágrafo 3º. Não é devido o salário família no período entre a suspensão do benefício, motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e o seu reativamento, salvo se provada a frequência escolar regular no período. Então, vamos dizer que se trata de uma criança de 8 anos. O pai deveria, 2 vezes por ano, estar levando a comprovação de que aquela criança está frequentando a escola. Entretanto, o pai não apresentou essa comprovação de frequência escolar na empresa. A empresa, verificando que passou o primeiro semestre, no segundo semestre ele não trouxe, já está irregular desde o primeiro semestre, ela suspende o pagamento. O segurado apenas não tinha levado à empresa o documento. Ele corre na escola, obtém lá a comprovação de que o filho dele estava na sala de aula e leva a comprovação até a empresa, demonstrando que a criança frequentou o colégio. Aí reativa desde o momento em que foi suspenso. Agora, se o segurado corre na escola em busca de um comprovante de frequência, o filho dele não estava em sala de aula, a escola não libera a comprovação de frequência escolar porque a criança não estava lá assistindo aula, o segurado não poderá ter a reativação do benefício desde o momento em que ele foi suspenso lá atrás. Apenas quando o filho dele voltar para a sala de aula que ele vai passar a ter direito a receber novamente, tá certo? A comprovação dessa frequência escolar será feita mediante a apresentação de documento emitido pela escola, na forma de legislação própria, em nome do aluno, onde consta o registro de frequência regular ou de atestado do estabelecimento de ensino comprovando a regularidade da matrícula e frequência escolar do aluno. Então, o colégio tem que emitir, tá, um comprovante lá, um atestado, dizendo que a criança estava regularmente matriculada e frequentando o colégio, tá? Para o trabalhador poder levar isso na empresa e seguir recebendo a cota de salário família que ele tem direito relativamente àquela criança. A invalidez do filho ou equiparado, quando maior de 14 anos de idade, não é? Deve ser verificada em exame médico-pericial a cargo da Previdência Social para permitir ao pai seguir recebendo a cota de salário família relativamente àquele filho.
o salário família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa. Então, mês do afastamento, a empresa paga, ou o sindicato ou órgão gestor de mão de obra, conforme o caso, e o do mês da cessação de benefício pelo INSS. Então, vamos ver como é que funciona isso daqui. Em 20 de maio de 2009, esse segurado, ele se afasta da empresa porque ele passa a receber um auxílio doença. Ok? Quem é que vai pagar a cota de salário família que ele tem direito em maio? Quem paga a cota relativa a maio, ainda que ele não tenha trabalhado o mês todo, uma vez que ele se afastou de auxílio doença, quem paga essa cota integralmente é a empresa. Ok? Agora, vamos dizer o seguinte, que esse nosso amigo, tá? Ele voltou a trabalhar, o auxílio doença cessou no dia 3 de dezembro de 2009. Aqui houve o retorno, tá? Vamos botar aqui retorno à atividade. Vamos botar retorno aqui mesmo, tá? Então, o auxílio doença cessou e ele retornou à atividade. Volta para a empresa para trabalhar. Quem é que paga a cota do mês que ele voltou à atividade, sendo que ele só recebeu o auxílio doença por 2 dias em dezembro, porque no dia 3 ele já estava se apresentando à empresa para trabalhar. Quem paga a cota integral relativamente ao mês do retorno é o próprio INSS, tendo em vista, né, a determinação legal de que assim aconteça. Na hora que ele se afasta, não importa quantos meses o trabalhador esteve, né, na empresa, exercendo atividade, quem paga a cota do mês do afastamento, a cota integral, é a empresa. No mês que o trabalhador volta a trabalhar, cessou o auxílio-doença, quem vai pagar a cota? O INSS paga a cota do mês integral, a cota do mês todo do retorno, independente de quantos dias ele recebeu o auxílio-doença. Enquanto ele esteve afastado de auxílio-doença ou até de aposentadoria por invalidez, quem paga é o INSS juntamente com o benefício. Então, de junho, tá? Aqui nesse ínterim aqui, né? Nós temos junho a novembro. De junho a novembro, ele ficou recebendo auxílio-doença, quem paga é a Previdência Social. O INSS paga diretamente junto com o auxílio-doença, ok? Então, vamos adiante aqui. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, então houve divórcio, separação, ou, né, seja judicial ou de fato, abandono legalmente caracterizado, perda do pátrio poder, o salário família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. Então, apesar do salário família ser um benefício devido àquele segurado, tá? Na medida em que ele perdeu o pátrio poder, o ex-cônjuge, tá? Houve uma separação, o ex-cônjuge é quem cuida das crianças, quem vai receber a cota que é devida àquele segurado é aquela pessoa que ficou, né, com os cuidados do sustento da criança, ok? O direito ao salário família cessa, e cessa automaticamente, no caso de morte do filho ou equiparado a contar do mês seguinte. Quando o filho equiparado completar 14 anos de idade, salvo-se inválido, a contar do mês seguinte ao da data de aniversário. Pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade. E pelo desemprego do segurado. E, obviamente, que vai cessar também pelo óbito do próprio segurado, uma vez que é benefício devido a ele e não a seus dependentes. A falta de comunicação oportuna, de fato que implique cessação do salário família, bem como a prática pelo empregado de fraude de qualquer natureza para o seu recebimento,
autoriza a empresa, o INSS, o sindicato ou o órgão gestor, conforme o caso, a descontar dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos, ou na falta delas, do próprio salário do empregado ou da renda mensal do seu benefício, o valor das cotas indevidamente recebidas sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma história que eu ouvi de uma aluna que ilustra essa situação aí. Tá? Lembre-se que em Previdência você tem sempre situações assim que não são tão agradáveis. Histórias, às vezes, envolvem tragédias. Então, veja só, um dado empregado de uma empresa, sendo empregado de baixa renda, teve, a esposa dele teve um filho, ele leva lá a certidão de nascimento e passa a receber a cota de salário família relativamente àquela criança. Tá? É benefício devido a ele, tendo em vista a existência do bebê. Muito bem. Só que um pouquinho adiante, essa criança vem a falecer e este empregado não avisa nada da empresa, nada ao departamento pessoal. E segue recebendo no seu contra-cheque a cota de salário família. Vejam, no caso de óbito do filho, a cota deveria cessar do mês seguinte ao do óbito, Mas ele não avisou nada e continuou recebendo. No outro ano, ele tem outro filho, coloca o mesmo nome do que tinha falecido e segue recebendo a cota, tá? Como se a cota relativamente ao anterior, que já falecera, fosse devida tendo em vista o nascimento dessa outra criança. Algum tempo depois, a empresa tem ciência dessa situação, portanto, ele estaria recebendo, Ele estava recebendo indevidamente a cota desde o mês seguinte ao do falecimento da primeira criança. Ele teve que devolver esse salário família recebido desde o mês seguinte ao óbito do primeiro filho. E como é que ele devolve isso? Vai ser descontada a cota indevidamente recebida da cota de salário família relativa ao outro neném que nasceu, Ele levou em seguida a certidão, passou a ter direito àquela cota relativamente à segunda criança, só que ele, em vez de receber, passou a sofrer também descontos, Porque ele recebera durante um período indevidamente. Se não houvesse outra cota de salário família para fazer o desconto das indevidamente recebidas, teria que ser feito desconto no salário dele. É isso que está dizendo aí no artigo 90 do regulamento, tá? Então, vou voltar aqui para o quadro, ver se temos mais informações. 91. O empregado deve dar quitação à empresa, sindicato ou órgão gestor de mão de obra de cada recebimento mensal do salário família na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique plena e claramente caracterizada. Então, cada vez que um empregado recebe da empresa salário família, um avulso recebe do sindicato salário família, esse trabalhador deve dar quitação, deve assinar na folha ou no recibo, comprovando que recebeu aquele valor relativo ao salário família, a uma cota ou mais que ele tenha direito. Por quê? Vejam bem, a empresa paga a cota, depois ela vai se reembolsar, deduzindo a cota das contribuições que ela tem a pagar no mês. Ou seja, ela vai pagar uma contribuição menor do que a calculada, tendo em vista as deduções das cotas de salário família. Adiante, ela é fiscalizada e se verifica que ela deveria ter pago 10 mil, pagou 9 mil de contribuição, por quê? Diz a empresa que deduziu cotas de salário família. Prova que os empregados naquele período tinham baixa renda, que tinham filhos, mas não prova, mediante a apresentação de recibos assinados pelos trabalhadores, que efetivamente aquele montante das cotas foi parar no bolso do trabalhador. Poder-se-ia, neste caso, configurar a tese de apropriação indébita previdenciária, onde a empresa estaria deduzindo o que ela alega ser salário família, da contribuição devida, sem conseguir provar que pagou ao trabalhador aquele salário família. Então, deduzir valores a título de salário família, salário maternidade, sem conseguir comprovar que efetivou o pagamento ao trabalhador, isso pode configurar uma situação de apropriação indébita previdenciária, tá? As cotas de salário família não serão incorporadas para qualquer efeito ao salário ou ao benefício, tá?
Então, cota de salário família não tem natureza salarial, não será incorporada quando do cálculo do valor do benefício. Então, até aqui, né, vimos informações sobre o salário família, lembrando que só tem direito a salário família empregados e avulsos de baixa renda, é benefício de segurado, tendo em vista a existência de filhos ou equiparados. Idade dos filhos, 14 anos. Mas se o filho equiparado é inválido, não tem limite de idade, mas tem que comprovar a invalidez, né, diante lá da perícia médica do INSS. Ah, o segurado perdeu o pátrio poder, tá? Ele vai perder a cota no sentido de não recebê-la, porque essa cota vai ser paga a quem ficou encarregado do sustento da criança. O pai e a mãe são segurados, ambos de baixa renda. Eu somo a renda dos dois? Não, eu os considero individualmente. O pai tem baixa renda, a mãe tem baixa renda, ambos são empregados. Tem 3 filhos, 3 cotas para o pai, 3 cotas para a mãe. De acordo? Tá? Então, eu acho que aqui temos um montante já bem expressivo de informações, tá? E passaremos a falar nas aulas subsequentes, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão. Até lá!